Bom dia. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de volta. Nosso segundo dia dessa semana que tem um tema por dia. Hoje, nosso tema é a relação do corpo com a respiração. Então, se a gente está falando do asana, e se a gente está falando do asana como uma estrutura viva, a gente está falando então de um corpo que respira, entre tantas outras coisas. Mas a respiração, entre essas tantas outras coisas ligadas às nossas funções vitais, ela tem uma função particular. A respiração, ela tem dois elementos principais. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim? Tá. A respiração tem dois elementos principais. O primeiro deles é que a gente pode controlá-la. Então a gente consegue modificar muitas coisas da respiração, consegue modificar o seu ritmo, a sua amplitude, sua localidade no corpo, né? Então a gente consegue ter controle sobre a respiração. A segunda coisa é que a respiração, como uma função vital, ela, ela é uma dessas funções vitais assim que mais é manifestada amplamente no corpo. A gente consegue perceber com certa clareza os nossos movimentos respiratórios, mais do que a gente consegue perceber a nossa circulação sanguínea, que a gente eventualmente consegue, mais do que a gente consegue perceber os nossos batimentos cardíacos, que a gente eventualmente consegue, mais do que a gente consegue perceber a atividade, né, do fígado, do baço, do estômago, dos intestinos, que a gente eventualmente consegue, ainda menos, mas a respiração não. Né? A respiração é uma dessas funções vitais que ela pode ser percebida amplamente, pelo menos em algumas partes do corpo. Agora, diz Dr. Bolli, né? Então, trazendo aqui uma fala muito simples dele, que eu já repeti muitas vezes e não canso de repeti-la, não canso de ouvi-la, onde os movimentos da respiração acontecem no corpo, através do corpo. Né? Não é que a gente apenas percebe a respiração no corpo, não é só isso. O corpo faz a respiração. É o corpo que está se expandindo e se retraindo. Então, os movimentos da respiração, eles têm uma natureza particular, onde eles são movimentos diferentes de outros movimentos que nós fazemos. Né? Eles são movimentos de expansão e retração. Então, a gente tem que saber isolar outros movimentos, né? Tem outras naturezas de deslocamento, movimentos lineares, enfim, movimentos que não são movimentos respiratórios, para conseguir perceber com mais clareza esses movimentos respiratórios que têm uma natureza de expansão e retração. Nisso entra também uma das funções da imobilidade do asana. Né? Então, o asana me põe imóvel. Eu cesso qualquer tipo de movimento voluntário da minha parte, ou qualquer tipo de movimento não respiratório, para que eu fique aqui percebendo só os movimentos respiratórios e como esses movimentos respiratórios afetam o meu corpo. E talvez no começo eu consiga perceber onde esses movimentos são mais amplos, mas a ideia é que eu vá percebendo esses movimentos cada vez mais sutis e cada vez mais distantes do seu núcleo respiratório. E só mais uma coisa. Os movimentos da respiração, eles podem ser, como eu falei, né, tanto espontâneos, como eles podem ser controlados de alguma maneira. O yoga vai olhar para as duas coisas, né? Vai se interessar tanto pelos movimentos espontâneos, esses movimentos que a gente faz quando não controla a respiração está aí acontecendo, a gente não precisa comandá-la, né? Mas a gente também vai interferir, mas a gente também vai querer colocar alguns controles, como nas técnicas de pranayamas, mas não só. Né? Então, por exemplo, se você pega uma bexiga,
né, de ar, e você vai enchê-la, ela vai encher mais, ela não fica completamente homogênea, né? Ela vai fazer ali um bico, eventualmente, onde aquela parede é mais fina, ela vai fazer alguma deformação, né? De acordo com a resistência daquela borracha. Com a nossa respiração é a mesma coisa. Então, onde a respiração encontra um lugar assim mais flexível, mais maleável, ela se move com mais amplitude. Onde ela encontra lugares mais rígidos, ela não vai conseguir, é tipo uma borracha mais dura, ela vai expandir a parte mais mole, né? E a parte mais mole que a gente tem, em geral, é o nosso abdômen, né? Então, se eu estou com o abdômen completamente relaxado e eu vou fazer uma inspiração, o meu abdômen vai se estufar para fora. Mas, se eu contraio esse abdômen e vou fazer a mesma inspiração, essa inspiração vai ter que ir para outro lugar, né? Ela vai ter que encontrar outro caminho para eu conseguir manter a mesma profundidade inspiratória sem deixar o abdômen se expandir. Quer dizer, essa respiração ela vai se espalhar por outras partes do corpo. E isso faz parte dos nossos controles da respiração, né? Colocar certas resistências, colocar certos direcionamentos e investigar os caminhos. Esses caminhos que o yoga vai chamar de ventos, vaios, né? E essa percepção dos movimentos por esses caminhos que o yoga vai chamar de prana, né? Que é essa palavra tão importante dentro do contexto do yoga. Tá, então é isso. Vamos para a nossa postura de meditação. Bom dia para quem foi chegando. E começa se arrumando na postura um pouco. Vê como está a sua capacidade de se sustentar por conta própria. Tem uma certa energia necessária para isso. Se eu estiver com o corpo muito cansado, esgotado, desvitalizado, o meu corpo desaba, ele não fica estruturado. Então eu preciso colocar alguma coisa, eu preciso injetar alguma coisa para que esse corpo fique firme, bem estruturado, erguido, com leveza. Isso que eu coloco, essa espécie de dose de energia que eu invisto na postura, ela retorna com algum tipo de satisfação. Então, vê se o seu corpo gosta disso. Se ele está suficientemente confortável nas acomodações das pernas, do quadril, da própria coluna, se ele encontra acomodação e você começa a buscar essa firmeza e essa leveza do eixo, investe alguma energia necessária, não só no corpo, mas também da mente, onde você se concentra nisso. O corpo devolve.
E talvez se você de alguma forma comece a gostar de se sentir firmemente ereto, pelo menos por um tempo. Então fazemos aquele nosso mantra que repete sarra juntos, que juntos a gente possa progredir nas nossas práticas, que juntos a gente colha os benefícios das práticas, que não haja mal entendidos ou que a gente possa se entender da melhor maneira possível. E que isso, esse conhecimento, que de alguma forma a gente adquire, esse conhecimento experiencial, que ele possa brilhar no nosso corpo, vibrar, ser vivo. Um tipo de conhecimento experiencial. Então inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, deitamos de costas. Se possível, com as pernas estendidas no chão, soltas no chão, se for confortável para você. Em Shavasana. E a gente vai usando essa postura porque ela não requer nenhuma aplicação de força da minha parte. O corpo está totalmente solto, apoiado no chão. Nessa postura também é muito fácil perceber que não há necessidade de nenhum movimento não respiratório.
Então vê se seu corpo está bem acomodado, se você pode ter a sensação de que passaria horas assim. E se não for o caso, ajusta. Então, se tiver algum ajuste para fazer, você identifica, você faz, percebe que são movimentos voluntários do seu corpo, não respiratórios. E quando você atender essa necessidade, para de novo com os movimentos. E pelo menos por um tempo, você reconhece a completa ausência de movimentos voluntários, movimentos não respiratórios. E a partir de uma consciência abrangente, procura tomar consciência do corpo inteiro ao mesmo tempo. O corpo como um todo. É como se a consciência fosse uma espécie de fluido e que vai tomando a forma do corpo. E não é uma questão mental, não é uma tela mental onde você começa a visualizar seu corpo. É sentir. E a gente não precisa de nenhuma imaginação para sentir. O nosso corpo é sensível. Ele transmite informações sensoriais de cada parte. Mas, claro, isso envolve algum grau de concentração, isso envolve algum grau de atenção. Se eu estiver muito distraído, eu não percebo, como os vagalumes. Então a gente parte hoje de um ponto que a gente fez na prática de ontem e que tem a ver com o desenvolvimento, o refinamento de alguma sensibilidade. Porque se a gente quer perceber a nossa respiração de forma sutil, a gente precisa refinar a nossa capacidade de percepção. Então vai para suas mãos, as duas mãos ao mesmo tempo. E apesar de você continuar sustentando essa consciência abrangente do corpo, é como se esse fluido da consciência se concentrasse mais nas mãos agora. E você vai em busca das sensações nas palmas das mãos, da textura da pele, dos seus relevos, como se pudesse chegar a sentir as linhas das palmas das mãos. Percebe que as mãos começam a emitir um tipo de informação e que você recebe essa informação. Você se deixa alcançar. Você não precisa ir atrás dessa informação. Ela te alcança. Então os dedos, da base até as pontas dos dedos, como se pudesse sentir as digitais nas pontas dos dedos.
É claro que não sentimos exatamente as digitais, mas talvez isso te faça ganhar alguma qualidade de percepção nas pontas dos dedos. E começa a aprofundar então da pele para dentro, para essa primeira camada interna de pele que toca o espaço interno. E aí talvez a gente comece a encontrar outros movimentos ligados às nossas funções vitais, que não são apenas ligados à respiração. Vai indo mais fundo na sua mão, na direção dos pequenos ossinhos. Talvez aí você comece a encontrar certos pulsos, certos fluxos, sensações um pouco abstratas, um pouco difusas, onde talvez se confunda um pouco alguma relação da respiração com a circulação. Mas isso tudo são formas de tentar descrever essas sensações. O importante é que a gente perceba a sensação como uma espécie de substância, como se eu fosse acumulando uma espécie de substância sensível nas mãos. E essa substância sensível que se acumula faz com que eu sinta e perceba minhas mãos de forma diferente do que eu percebo o resto do corpo. Então retoma essa consciência do corpo como um todo e provavelmente as mãos elas se destacam nisso. E o que aconteceu nas mãos? Nada, eu não fiz nenhum tipo de movimento. Tudo que eu percebo já estava aí, mas antes eu não percebia. Então fecha bem as mãos, aperta bem as mãos, contrai as mãos. E com isso você vai contraindo também os braços. Contrai até os ombros, sobe os ombros. Contrai as escápulas. Como se você se espreguiçasse por contração. Sabe quando a gente espreguiça por contração? Você aperta e solta, relaxa. Retoma a consciência das mãos e procura fazer com que essa substância sensível atravesse também os braços, os ombros. Leva os braços lá para trás, estende, cresce. Aponta os pés lá para frente, espreguiça o corpo inteiro. Insiste um pouco no espreguiçamento. E solta. Volta os braços. Relaxa braços, pernas, tronco. E vê como essa substância circula pelo corpo.
Então comece a se dar conta da respiração. E comece a se dar conta que por trás de um corpo imóvel existe um movimento que não para. Mas esse movimento não se confunde com outros movimentos. Esses movimentos são nitidamente movimentos respiratórios. E vê como esses movimentos acontecem nesse momento. Tenta não interferir, ou se interferir, que seja o mínimo possível. Vê se esses movimentos acontecem mais no abdômen ou mais no tórax. Se eles acontecem mais na frente ou se acontecem mais dos lados. E vai assim adquirindo algum tipo de conhecimento experiencial a partir do que você percebe. E os asanas, as posturas, elas vão trazer modificações. Então, vem flexionando as pernas, abraça os joelhos, puxa os joelhos na direção do peito. Avana Muktasana, cabeça bem apoiada no chão, as costas bem apoiadas, o quadril. Mas você puxa os joelhos até onde você puder, sentindo que as coxas comprimem um pouco essa região do baixo ventre. E depois que você alcançar o ponto onde você entenda como limite, para. Para porque para a gente parar movimentos não respiratórios e voltar a ficar só com os respiratórios. Mas agora eu não estou mais na mesma posição, minhas pernas estão assim dobradas, minhas coxas comprimem o abdômen. A respiração também não é mais igual. A forma do corpo não é mais a mesma. É como o líquido que assume a forma do vaso que ele preenche. Então, meu vaso agora, meu corpo vaso, ele assume uma outra forma. Kumbha, né? Para quem conhece essa palavra, kumbha, que dá origem a kumbhaka, que é a pausa respiratória, também significa um vaso, um jarro. E esse jarro não é mais igual era em Shavasana, ele está aqui criando uma outra condição. Então, a minha respiração também não é igual. O preenchimento respiratório, essas sensações de preenchimento e de esvaziamento, elas não vão ser as mesmas. Minha parte inferior do abdômen está comprimida, mas o assoalho pélvico está todo mais alongado, aberto. Existe uma pressão também maior da lombar contra o chão. Então solta os joelhos, apoia os pés no chão. E vê o que muda em relação à respiração. Como você vai percebendo o preenchimento e o esvaziamento do seu corpo.
Então empurra os pés contra o chão e sobe bem o quadril. Tenta remover os excessos de esforço, ficar só com a força necessária, estabilizar o corpo e interromper os movimentos não respiratórios, estabilizar da melhor maneira possível e ficar com os movimentos da respiração. É outra forma desse corpo vaso, inclusive invertida. Então acompanha como acontecem os movimentos de preenchimento e de esvaziamento. E você vai percebendo que existe a expansão e a retração. A expansão produz um preenchimento, a retração produz um esvaziamento. Não são a mesma coisa. Esses movimentos de expansão acontecem mais superficialmente, mas o preenchimento é uma sensação interna. O movimento de retração, ele acontece mais superficialmente, mas o esvaziamento é uma sensação interna. Volta. Apoia as costas, o quadril no chão. Percebe de novo como fica. Como é voltar para essa posição? Acompanha as sensações no baixo ventre, acompanha as sensações na região do quadril, no assoalho pélvico. Então começa a aprofundar um pouco a sua respiração. Não muito, mas a respiração passa a ser um pouco mais profunda do que a respiração livre, ou seja, a gente passa a controlar a respiração. Abraça novamente os joelhos, puxa os joelhos para o peito. Tendo encontrado o seu limite, estabiliza o corpo e suspende os movimentos não respiratórios. Mantenha a respiração aprofundada. Sobe com a testa na direção dos joelhos e vê se isso causa alguma alteração na forma como você percebe a respiração. Isso contrai mais o abdômen além da compressão. Abre a nuca, alonga a nuca. Volta a cabeça, mantenha os joelhos abraçados. E então, a gente vem fazendo uma técnica interna de contração e que vai modificando aquilo que eu disse como áreas mais moles, áreas mais relaxadas, para onde a respiração vai. E quando a gente traz firmeza para essas áreas, como eu mostrei no abdômen, essa respiração tem que se deslocar. No caso agora, a gente está com a região do assoalho pélvico aberta, relaxada. Então, nessa técnica chamada Mula Bandha, vem contraindo a região anal, contrai a região do períneo, contrai a região genital, como se você puxasse a região anal e a região genital para dentro do corpo, puxasse para cima. Isso vai causando uma contração, mas você tenta puxar essa contração do nível do assoalho pélvico até o nível do umbigo por dentro do corpo.
e vê o que acontece com a sua respiração. Continua com aquela respiração um pouco mais profunda e controlada. Talvez você perceba ela se deslocando. E com muita atenção na respiração, relaxa essa contração. E vê o que acontece com aquelas sensações de preenchimento e esvaziamento. O que muda. Então contrai outra vez, como quem puxa por dentro a região anal e genital até o nível do umbigo. Mantendo essa contração, vai contraindo também mais o abdômen e leva de novo a testa na direção dos joelhos. Não solta a contração do assoalho pélvico, nem a contração do abdômen. Vê se isso te ajuda a sustentar com mais leveza a elevação do tronco. E para onde vai a sua respiração? Como se ela fosse ficando mais comprimida no corpo. E quando comprimida, qual é o caminho que ela assume? E volta a cabeça. Desfaz as contrações, solta as pernas, apoia os pés no chão, observa um instante. A respiração livre. Acompanha as sensações do baixo ventre, do assoalho pélvico. Então empurra os pés contra o chão, sobe o quadril. Leva os dois braços estendidos lá para trás. Essa posição dos braços também modifica a forma como a respiração acontece. Isso já abre um pouco a caixa torácica. Então talvez sinta um certo deslocamento da respiração indo, alcançando, invadindo, tomando a caixa torácica. Não insiste na respiração abdominal, deixa ela tomar a forma que ela, da forma mais espontânea. E então, mantendo a postura, mantendo uma respiração um pouco mais profunda, vai outra vez, contrai a região anal, períneo, genital, como se puxasse isso por dentro do corpo até o nível do umbigo. E vê o que acontece com o deslocamento da respiração. Relaxa o assoalho pélvico, vê o que muda nessa proporção entre respiração abdominal e torácica. Mantém os braços lá para trás, vai voltando as costas, o quadril. Estende bem os braços lá para trás, como quem espreguiça, e volta. Então estende as pernas outra vez, como no início. A respiração livre, acompanha os movimentos da respiração.
virando um pouco de lado. Vamos nos sentando. Quando sentar, deixa as pernas estendidas e vai flexionando a perna esquerda, mantendo a perna direita estendida. Apoia a planta do pé esquerdo na parte interna da coxa direita. O joelho esquerdo cai na direção do chão e vai fazendo a inclinação do tronco. E não precisa ir muito. Se você alcança o pé, para logo onde alcança. Se você não alcança o pé e segura o tornozelo e para onde alcança. A gente não está querendo levar a testa na direção do joelho, por enquanto. A gente está querendo manter a perna, se possível, estendida, mas se precisar você pode flexionar um pouco. E a gente está querendo também manter a coluna mais estendida. Então, começa a criar uma certa ação onde o calcanhar direito vai se afastando do quadril, como se a perna crescesse um pouco lá para frente, e onde o topo da cabeça se afasta do quadril. A coluna cresce, a cabeça no prolongamento da coluna, a coluna reta. Então o meu corpo, de certa forma, aqui ele está como se fosse amarrado, ele está todo atado. As mãos conectadas ao pé, ou à perna, isso conecta braço e perna, e o tronco conectado através dos ombros e do quadril. Aprofunda um pouco a respiração. Começa a trazer essa resistência ao assoalho pélvico e ao abdômen agora. Então sobe a região anal, períneo, genital e puxa essa raiz do umbigo para dentro do corpo. Mantém uma espécie de amarra interna, como se amarrasse esses fios lá por dentro. E você respira com essa contração. E com o corpo todo atado, com o corpo todo amarrado, e com essa amarra interna, vê se pode experimentar as sensações do pulsar respiratório se expandindo pelo corpo. Sim, eles são mais intensos na área do tronco, claro, mas talvez por meio dessa amarra entre as mãos e os pés, braços, pernas, talvez isso seja percebido além do tronco. Talvez haja um reflexo dos movimentos da respiração se propagando além do tronco, braços, pernas. Volta. Troca a posição das pernas. E faz a inclinação do tronco à frente, só para criar essa amarra. Mantém a coluna ainda reta. Tendo estabilizado essa estrutura corporal, a gente começa a buscar essa certa estrutura interna e sobe com a região anal, períneo, genital, amarra isso com essa raiz do umbigo que você puxa para dentro. Cria uma firmeza nessa região do baixo ventre e essa firmeza recondiciona a respiração. Aprofunda um pouco a respiração sem perder essas travas. E vê se pode sentir assim o corpo pulsando. A respiração dinamiza a postura. Você não impede os movimentos respiratórios.
claro que disso depende uma afinação, é claro que disso depende uma estrutura interna. Tudo isso a gente vai tratar nos próximos dias também. E volta. Então, a outra postura que amarra, une as plantas dos pés, os joelhos caem para os lados, as mãos seguram, fazem uma espécie de chave, entrelaçando os dedos das mãos e você envolve o peito dos pés. E procura crescer com a coluna, não deixar a coluna arredondada, encurtada. Cresce, os ombros descem, topo da cabeça lá para cima. Afasta as orelhas dos ombros, desce os joelhos. E adquire essa espécie de firmeza relaxada que é uma característica do asana. E o corpo está todo amarrado aí, atado. Começa a aprofundar a sua respiração. Traz uma firmeza para o abdômen. Traz uma firmeza para o assoalho pélvico. É como se você quisesse puxar a região anal para cima. É como se você quisesse puxar a região genital para dentro, para cima. É como se quisesse puxar o umbigo através de uma raiz do umbigo, lá na direção da coluna. E mantém isso, essa força que puxa, enquanto mantém a respiração. E vê se esses pulsos da respiração alcançam os ombros, se alcançam o quadril. E se alcançam os ombros, se eles se propagam pelos braços e se essa forma amarrada e atada ajuda na sua propagação. Percebe os movimentos de expansão e retração. Procura perceber as sensações de preenchimento e esvaziamento e como isso dinamiza a postura. A postura tem um pulso. Então vai desfazendo essa postura, estende as pernas. As mãos seguram nos pés. Mesmo que para isso você precise flexionar um pouco seus joelhos. Se puder deixar as pernas estendidas, você deixa. Se precisar deixar as pernas um pouco flexionadas, você deixa. Mas as mãos seguram os pés com uma certa firmeza. Não é só encostar, é segurar mesmo. É importante essa amarra. E então, os braços ajudam puxando um pouco o tronco para baixo e para frente ao mesmo tempo. E vai deixando agora a sua coluna se arredondar um pouco. Como se a testa fosse na direção dos joelhos. E os seus pés querem ir lá para frente, mas o seu sacro quer ir lá para trás. As mãos estão puxando o topo da cabeça lá para frente, mas as costas se arredondam um pouco para trás e para cima. Aprofunda sua respiração. E de uma maneira suave, vem puxando a região anal, genital, o umbigo para dentro e sustenta isso. De forma que não te canse. Uma tentativa de empurrar a sua respiração para a parte de trás do corpo, empurrar a respiração para as costas, para essa via de percepção que chamamos Paschima.
Empurra a sua respiração para trás. Mas mais do que isso, tenta encontrar a espécie de ressonância que a respiração produz no corpo. O corpo começa a manifestar esse movimento respiratório, esse pulso. Então trata essa postura como uma espécie de anel flexível e que se expande e se retrai como um todo, à medida que você inspira e expira. Vai quebrando com a respiração qualquer rigidez que a postura traga, qualquer imobilidade congelada. Aqui a nossa imobilidade é de outra natureza. A gente para os movimentos não respiratórios e fica com o pulso da respiração. Volta. Vai para a postura de meditação. E faz como se você se abraçasse. Então as mãos vão tentar alcançar as escápulas lá nas costas, os cotovelos ficam sobrepostos, eles se atravessam. Se der para segurar nas escápulas, segura. Se não der, vê o quanto você consegue alcançar com suas mãos lá para trás. Mais uma posição amarrada. Aprofunda a sua respiração. Sobe com o assoalho pélvico. Traz o baixo ventre para dentro. Empurra a sua respiração para a caixa torácica. E vê o quanto pode sentir essa propagação da respiração. Através das escápulas, dos ombros, dos braços. E solta. Faz alguns movimentos com seus ombros, relaxa os braços. Por mais um instante a gente permanece nessa postura de meditação. E esse é o nosso asana agora, essa é a nossa postura. Sustenta um mínimo grau de firmeza nessa estrutura interna, uma mínima elevação da região anal, uma mínima contração da região genital, uma mínima contração da parte inferior do abdômen, que ajuda a fazer com que a sensação da sua coluna seja de descompressão. E com o corpo todo vivo, como se estivesse aceso, com a busca daquela espécie de substância sensível que toma as mãos, os braços, o tronco, a coluna, o quadril, as pernas. E por dentro, a partir desses orifícios que nos direcionam para dentro, região anal, genital, umbigo, te leva na direção das cavidades internas, na direção da coluna. Aprofunda um pouquinho a sua respiração.
e se a sua postura de meditação pulsa em todas as direções. E vai experimentando as sensações de preenchimento e esvaziamento desse corpo vaso. E com isso se direcionando mais para o interior do corpo, que preenche e esvazia. Vai deixando a respiração ficar pequena, cada vez menor, mas você continua acompanhando o processo de preenchimento e esvaziamento. Toma uma inspiração mais profunda, soltando o ar devagar, vai reabrindo lentamente os olhos, retomando alguns movimentos. São 8 horas em ponto. A gente vai concluindo assim essa nossa prática de hoje do tema da relação da respiração com o corpo, né? A relação da respiração com o corpo, do corpo com a respiração, através dessas contrações internas, através dessas posturas que amarram, né? Que nos criam assim uma espécie de ligação. E ver como é que foi isso, né? Se houve a percepção desse pulso, se houve a percepção desse processo de preenchimento e esvaziamento. E são duas coisas diferentes, né? Propagação ou esse preenchimento que, como dizia o Dr. Bolli, é uma forma da gente tentar ir na direção do interior do corpo, né? Ser guiados pela respiração na direção do interior do corpo e começar a adquirir algum tipo de conhecimento experiencial, né? Nesse nosso espaço interno. Muito bem, gente. Então, deixo de novo aqui o espaço aberto para quem quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida. Para quem for saindo, agradeço. Amanhã seguimos. Amanhã o nosso tema é a mente, então é como a mente toca o corpo, né? E aguça as nossas capacidades de percepção, e vocês vão perceber que esses temas, claro, eles estão todos assim meio entrelaçados, né? Eles não são independentes completamente, mas a gente vai dando ênfase em cada um dos dias. Então amanhã nosso tema é a mente e a percepção. Deixo agora um espacinho aberto para quem quiser fazer algum comentário ou tiver alguma questão. Beijos para quem vai. Até amanhã. E deixa eu ver aqui o que está escrito com quem fica. Muito bom que você falou sobre a sensação do pulsar se misturar com a respiração na percepção das mãos, mas nunca havia antes conseguido entender o que era aquela sensação, né? Do pulsar se misturar com a respiração. Eu acho muito interessante, apesar de eu não ter, eu acho, usado a palavra misturar hoje, eu já usei ela em outros contextos, mas eu gosto da palavra misturar. Gosto, porque essas sensações internas
elas de fato se misturam e elas de fato têm algo de uma mesma natureza, né? Tudo bem que uma vem da respiração, outra vem da pulsação, outra vem da circulação, não importa. Elas são sensações, né, que acontecem, que são percebidas dentro do corpo, cada uma vindo por algum tipo de estímulo, mas elas de fato se misturam. E o yoga, se a gente for ver, não faz exatamente uma distinção quando vai chamar todas essas percepções das nossas funções vitais de prana, da mesma maneira. Tá bom, existem pranas diferentes, ok, né? Mas, mesmo assim, tudo isso se mistura de uma certa forma nesses ventos, nesses pranas internos. Um abraço pulsante para nós, né? Muitos agradecimentos e que mais? Gerir as sensações a partir das pulsões. Então, é interessante pensar no pulso, né? e, no, e na pulsão como coisas diferentes. A pulsão tendo mais a ver com um tipo de impulso, né? Isso que nos move, isso que nos assim, a pulsão tendo mais a ver assim com, não sei muito como explicar, né? O pulso tendo mais conexão com a respiração, a pulsão tendo mais a ver assim com uma manifestação interna, alguma coisa assim que talvez me leve a desejar essa prática, a querer me aprofundar nessa prática, ou a pegar essa prática e seguir com esse tipo de pulsão depois, né, no que eu vou fazer agora, assim, no dia a dia, na minha atividade, enfim, isso continua, isso não acaba. Onde eu consigo acessar a gravação da aula no aplicativo? Sim, lá no aplicativo tem, do lado de onde você acessa a aula ao vivo, tem a gravação. Parece o encontro das águas. De repente, não percebe a diferença entre as duas, né? Isso, exatamente. Como águas que se misturam, águas que vêm de lugares diferentes e que se misturam. É isso. Um passo no sentido de perceber o corpo vivo, isolado dos movimentos. Felipe, você está aí? Levantou a mão? Oi, Marquinhos, estou. Bom dia. Bom dia. Não vou ligar a câmera, que eu não estou num ambiente aqui favorável. Tudo bem. É, Bom, saudades. Agradeço aí por estar de volta. Bem-vindo. É, Não, queria compartilhar um pouco da sensação que me veio hoje. Eu sinto uma sensação vibrátil, assim, muito mais intensa depois que eu solto as pressões, né? E da posição deitada, né? Quando a gente passou um tempo ali deitado, depois voltou para o Shavasana, me ocorreu uma sensação de um chafariz, como se uma água viesse da base assim até a cabeça, mas depois escorresse de volta pelos braços, assim, né? Foi uma sensação bem interessante, assim, né? Isso que me veio. Mas enfim. Na posição deitada também isso me ocorre com muito mais intensidade depois que eu solto as pressões, né? A pressão, na hora da pressão parece que eu não sinto essa vibração tão intensa. Depois que eu solto, isso vem assim, né? Se espalha mesmo. É E é isso. interessante. Eu acho que são coisas para a gente ir explorando sempre, claro, mas são sensações diferentes mesmo, né? A sensação enquanto está sendo feita uma determinada técnica, ou está sendo feita uma determinada contração, ou a combinação de tudo isso junto, é um tipo de sensação que tem mais a ver com a compressão mesmo, né? Então, assim, a gente está, de uma certa forma, comprimindo essa respiração dentro do corpo, à medida que eu amarro, que eu travo, que eu contraio, que eu pressiono, a respiração então é como se ela fosse assim adquirindo uma espécie de
compressão lá dentro. E com isso ela vai encontrando outros caminhos, né? Imagina, você tem lá uma bexiga toda maleável. À medida que essa borracha vai ficando rígida, para a respiração continuar, né? Para esse ar, para essa pressão continuar lá dentro, ela vai encontrando outros direcionamentos. E isso é um tipo de sensação, diferente da sensação de quando você solta e as coisas podem circular com mais liberdade. É outro tipo de sensação, né? Então, reconhecer que são de naturezas diferentes mesmo, que serão diferentes e que talvez, no seu caso, seja mais fácil perceber quando solta, mas quando prende é outra coisa, né? Talvez não seja a mesma vibração, como você chamou, talvez seja outra espécie de sensação que ainda precisa ser nomeada, né? De alguma forma assimilada, simbolizada, porque é difícil falar só daquilo que a gente sente sem que passe por uma certa elaboração, né? Então, a gente precisa eventualmente passar por uma certa elaboração de qual é essa outra sensação que talvez eu não seja tão nítida para mim. E aí você encontra, né, uma forma de falar sobre ela, e quando a gente encontra uma forma de falar sobre ela, é engraçado como isso também faz com que ela seja mais percebida como real no corpo, sabe? Enfim, obrigado. Ana Agradeço, Paula, Marquinhos. valeu. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Marcos, prazer, é o meu segundo contato com a sua aula. Ontem foi o primeiro dia e para mim está sendo muito desafiador porque eu estou trabalhando muito a minha ansiedade. É, Uhum, eu não sei se você vai me entender, é o menos por mais. Então, menos postura, né, para você aprofundar mais. Para você aprofundar mais, e está sendo muito desafiador para mim. É, eu tenho dificuldade de ficar com a coluna ereta, eu sinto que eu preciso descobrir mais todos esses espaços dentro do meu corpo, né? Então, essa aula de hoje, engraçado, no início da aula eu senti muito frio, eu senti um friozinho, peguei até uma manta. Mas estou achando assim é, bem interessante. Estou gostando bastante um outro tipo de abordagem que eu não conhecia. Eu já fiz Hatha Yoga, uhum, então está sendo muito interessante e desafiador. uhum. É desafiador mesmo, tá? É desafiador para todos nós. Claro que quanto mais, né, a gente tem assim essa ansiedade que nos distrai, nos atrai, né, para tantas coisas, a gente é como se fossem essas luzes, né, que é da metáfora dos vagalumes, essas luzes que ficam muito acesas e a gente vai dificilmente percebendo aquelas coisinhas mais sutis, aquelas luzinhas menores, né? Mas a gente não vai lutar contra isso, porque a gente só tem a perder, né? Então não é um domínio da sua mente ou do seu estado emocional, a gente não está tentando fazer nada disso, como se fosse não só a força, porque isso é mal interpretado, mas assim, também não é uma certa tentativa de autocontrole, também não é uma autodisciplina, também não é uma força de vontade. Tem um pouco de tudo isso, mas não é isso que vai sustentar a prática. Isso talvez sirva, sim, em alguns momentos, né? Quando você se propõe a começar, quando você se propõe a, mesmo com o lado desafiador, me proponho a estar aqui, né? Mas não é esse tipo de atitude disciplinadora que vai fazer com que essa, pelo menos não na nossa abordagem aqui, né? Com que esses estados eles vão se apaziguando. O que vai fazendo com que isso se apazigue é uma espécie de modulação, a gente vai falar disso melhor amanhã, entre
a, o centro de mim mesmo que eu coloco na minha atividade mental, né? E é como se o meu centro estivesse aqui dentro da minha atividade. Essa atividade orbita um certo centro e ela é uma atividade mental. Eu fico aqui nas minhas repetições, eu fico nas minhas questões, eu fico numa espécie assim de circuito fechado, que pode até trazer uma certa angústia. Ou trazer o centro, não é que isso vai deixar de acontecer ou que eu vou ficar lutando para ele diminuir, não. Eu vou tentar deslocar o centro do meu ser mais para o corpo, onde as sensações corporais elas vão ser assim a minha âncora, a minha materialidade, né? E com isso, aos poucos, claro, tudo é uma construção, além da construção de manter a coluna ereta e tal, mas a construção assim de um certo corpo onde eu me ancoro. E as coisas estão acontecendo num outro nível mental, mas eu vou tentando colocar o meu centro no corpo, a partir das sensações. E isso, de uma certa forma, né, quando a gente consegue assim, tirar o nosso centro, não sei se eu estou sendo claro, mas assim, quando a gente consegue tirar o nosso centro desse, desse movimento que só existe dentro da nossa cabeça, né, e consegue trazer isso para alguma coisa que habita um campo real. O meu corpo está aqui, ele é material, ele é sensível, ele é presente, ele tem um espaço, né? E traz isso para alguma coisa. Ele é vivo e ele pulsa. Eu não estou inventando, eu não estou imaginando, não é uma criação mental, não, isso está de fato acontecendo. E quando a gente traz a nossa presença para isso que está de fato acontecendo, isso dá ao mesmo tempo um alívio enorme para esse movimento todo que talvez a gente consiga se esquecer um pouquinho dele de vez em quando. E é isso que a gente vai fazendo. Então a gente não vai tentar lutar contra isso, mas a gente vai tentar deslocar um pouco o nosso foco para aquilo que é concreto, para aquilo que é real, para aquilo que é da ordem do corpo, não para aquilo que é da ordem das atividades mentais. E talvez o corpo comece a gostar disso, talvez o corpo comece a se interessar por isso, talvez o corpo comece a pedir por isso. Talvez, né? Pouco a pouco, talvez, porque isso aqui também não é nenhuma promessa de coach, né? Não sou coach, como eu tenho insistido. Não tem resultados prometidos, não tem 7 ações que têm que ser feitas e que tudo vai dar certo. Não, isso envolve, né, um trabalho, mas talvez isso possa acontecer um pouco, tá? Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos por aí o caminho, assim. É como se a gente fosse assim, é como se a gente fosse fazendo com que a gente se interessasse por uma outra coisa, né? E quando a gente se interessa por uma outra coisa, talvez a gente esqueça um pouco daquele nosso circuito fechado que está aí tão habitual. É um pouco por aí. É boa essa pergunta e na verdade, esse depoimento, porque eu acho que isso é uma das coisas mais significativas e é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer aqui. É isso. É ver se a nossa mente se interessa por esse corpo vivo e se estabelece um pouco aí. Quando se estabelece um pouco aí, encontra-se um pouco de silêncio e aí isso pode ser transformador. Muito bom. Valeu, gente. Acho que a gente pode ficar com isso. Amanhã nos vemos. Amanhã falaremos da mente, falaremos das capacidades de percepção. E estava justamente com a intenção de falar dessa coisa dos focos, né? Dos focos. E, e é interessante, eu vi uma metáfora do Christian Dunker, que é um psicanalista, falando de nós não como alguma coisa que tem um centro, mas alguma coisa mais como uma elipse, né, que tem 2 centros, ou assim, outros, né, mas não um centro. A gente tem centros e a gente orbita em torno destes centros.
torno destes centros. E ora a gente está mais para um lado, ora a gente está mais para o outro, mas reconhecer estes centros e saber um pouco se deslocar de um para o outro. Né? Fala disso melhor amanhã. Beijos, bom dia, até já já.